Oi, gente. Boa noite. Sou Mariana Santos, mãe de um bebê de 5. Ô, pessoal, como é que vocês estão, hein? As mamães aí, agora é dezembro, a criançada tá de férias. Como que vocês estão fazendo? A criançada de férias em casa, hein? Conta aqui pra mim depois nos comentários, tô curiosa. Eu ainda sou mãe de um bebê, né? Mas um dia ele vai na escola, também vai ter férias. E eu quero saber como é que vocês se desenrolam com isso aí que eu quero aprender com vocês, hein? Mães, hoje mamãe, papai, tio, irmãos, enfim, amigos. Hoje eu vim aqui trazer um insight para vocês baseado em uma conversa que eu tive hoje com uma amiga minha enquanto eu estava realizando um serviço voluntário que eu faço já faz anos da minha vida, mas eu fiquei um ano longe desse trabalho voluntário. E aí hoje eu consegui ter o privilégio de participar. E sobre o que a gente estava conversando, né? Sobre maternidade, óbvio, né? Você sai com uma mãe nova, uma mãe com um bebê novo, você vai conversar da maternidade, né? Conversa vai, conversa vem, mas você volta para falar do bebê e da sua vida como mãe. E ela tem vontade, né, de ser mãe. Ela falou isso para mim hoje. Eu não sabia, fiquei muito feliz por ela. Porque um dia eu não tive vontade, depois eu passei a ter vontade. Mas qual que é o assunto que a gente trouxe à tona e que eu quero compartilhar aqui com vocês? Eu imaginava que quando eu tivesse finalmente um neném nos meus braços, que eu me tornasse mãe, a maior dificuldade seria cuidar, né, dessa criança, desse neném, desse bebê. E, na verdade, eu percebi, junto com essa minha amiga conversando hoje, que um dos maiores desafios é lidar com o entorno, é com as pessoas ao redor, de quererem colocar opiniões, atitudes e ações aonde não foi solicitado, onde não foi pedido, ou seja, na sua maneira de criar o seu bebê, né? Então, por exemplo, eu sou uma mãe, eu me acho uma mãe muito preocupada e muito cuidadosa. Tudo que os médicos falam não pode ou pode, eu dou uma atenção, né? Então, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E eu leio também. Eu leio sobre desenvolvimento infantil, leio sobre neurociência. Então, eu quero estar antenada para poder oferecer para o Pedro o melhor que eu conseguir dentro das minhas possibilidades, né? E aí, tem coisas que eu não quero que faça. Então, por exemplo, culturalmente aqui no Brasil, percebe-se que as pessoas gostam de falar tocando. E quando se trata de bebê, criança ou adolescente, alguns adultos erroneamente acham que têm o direito de tocar sem solicitar, sem pedir, sem ter autorização. Eles acham que só pelo fato deles serem adultos e muitas vezes até mais velhos, eles têm direito, né, sobre o corpo do outro e podem falar tocando. E uma das coisas que eu não permito que faça com o meu bebê é todo mundo ficar tocando, todo mundo ficar pegando, todo mundo ficar carregando, né? Ninguém carrega? Não, não é verdade. Tem pessoas que carregam meu bebê, né? Nosso bebê toca, dá carinho, mas tem contexto, né? Tem contexto, tem intimidade, tem amizade, tem ali uma mãe envolvida. Não é um simples fato de curiosidade ou matar a vontade de segurar um nenenzinho pequeno. Enfim, isso é conversa para outro dia, mas é uma coisa que eu não deixo, né? E aí, o que eu percebi? Muitas pessoas acabam trazendo à tona um espírito vingativo, né? Rancoroso. De, por exemplo, já que não quer que toque, já que não quer que faz isso, não quer que faz aquilo, eu também não vou apoiar em nada. Então, mesmo que a pessoa possa apoiar você em alguma coisa, mesmo que ela possa fazer alguma coisa por você, ela escolhe não fazer por vingança, por rancor, por não saber lidar com o limite que você impôs. Agora eu pergunto para vocês que estão aqui me assistindo, como que vocês se sentem quando alguém toca em vocês? Do nada, assim. Tô em algum lugar e a pessoa toca em você e fala assim, nossa, como você é linda. Ou então analisar sua mãe e falar, ai, nossa, como você... Você fazer qualquer tipo de elogio, né? Uma palavra carinhosa, mas que toque. Toque no seu rosto, toque na sua mão, toque no seu pé. E aí muitos adultos irão dizer assim, mas é só um bebê. Justamente por isso. O fato de ser um bebê
não é um fator agravante para se não tocar, porque analisa o seguinte: se alguma coisa de ruim acontece com um bebê, né? Uma doença, uma queda, sei lá, alguma coisa. Geralmente, se traz atenção à mãe ou pai, os cuidadores principais, né? O que foi que aconteceu, por que que aconteceu. E em alguns casos, a negligência, a falta de responsabilidade, e a culpa sempre recai sobre os cuidadores principais, geralmente o pai e a mãe. Então, isso significa que o bebê tem um responsável acima dele, os pais, né? Os cuidadores principais. Eles é que respondem pelo bebê. Então, se como adulto, né, nós não gostamos desse tipo de toque e gostaríamos que as pessoas respeitassem nosso corpo e nosso espaço pessoal, eu lhe pergunto, e como bebê e como criança que tem um responsável acima deste, a quem que nós teríamos que recorrer antes de agir da maneira que a gente deseja, quer, pensa, imagina? Não seriam os pais, não seriam os cuidadores, né? Então, posso tocar? Posso segurar? Ou em algumas hipóteses, gente, nem pedir. Porque assim, para e pensa, é realmente necessário tocar para se demonstrar amor por um bebê que você não tem intimidade, que você não conhece? É necessário mesmo? E o que é mais importante, né? Outra pauta da conversa. Muitas pessoas acham que o mais importante depois que o bebê nasce é o bebê. Gente, a mãe cuida do bebê. A mãe tem o peito para dar de mamar, a mãe dá banho, a mãe troca a fralda, né? A não ser que ela não esteja em condições físicas ali no começo, mas geralmente a mãe cuida do bebê. Então, a figura mais importante neste momento é a mãe. A mãe está debilitada, muitas vezes fisicamente, ela está emocionalmente, às vezes ali, né, atrapalhada, confusa, que seja a palavra, né, cansada, exausta. Os hormônios não voltaram, é uma nova rotina, ela está se adaptando ao bebê, o bebê se adaptando a ela, estão se descobrindo, né? Que a gente não cai nesse papo furado de que nasce um bebê, nasce uma mãe, tá? Não é bem assim, não. A gente aprende com o dia a dia, entende? Algumas coisas você lê, mas é na prática que a gente aprende. Então não tem esse negócio de nascer, não. A gente constrói, né? A mãe é construída. E aí, cada família, né, cria o seu jeito de viver, né? Os seus limites, suas regras, o jeitinho de cada família. E o que é que eu percebo pessoalmente hoje? Uma falta de respeito, né? Porque o que é respeito? O que é que minha mãe me ensinou como respeito? Você não precisa concordar com o que a pessoa faz. Você não precisa aceitar. A questão é que você entende que a pessoa tem o direito de fazer e agir da maneira que ela quer. Então você pode até ter sua opinião pessoal, mas você fica pra você. Você vive lá na sua casa, né? No caso, eu vivo aqui na minha casa, minha. Aí minha amiga vive lá na casa dela. E assim sucessivamente. Então a gente não, né? Por exemplo, eu não saio por aí dando pitaco na vida das pessoas, opiniões não solicitadas. Às vezes, mesmo quando é solicitado, ainda penso muito no que eu vou falar, né? Mas não solicitado com base no que os outros vivem, com base no que os outros acham. Porque é a maneira deles, né? Cada pai, cada mãe foi criado, trouxe uma vivência, uma experiência, um tudo único. Então, então, por exemplo, eu já ouvi vários comentários, como por exemplo, nossa, quando eu tive neném que não deixaram eu pegar, falaram assim, ai, seu filho é de ouro? Gente, claro que não é de ouro, ele é muito mais precioso do que de ouro. E é por isso mesmo que você não pode ficar tocando nem fazer o que você quer. Como eu sou a dona, né, desse tesouro, eu é que lhe digo como que ele vai ser, né, tratado. Teve uma mãe que uma vez falou pra mim assim, que ela sentiu que as pessoas não ajudavam ela em nada só porque ela não deixava carregar o neném. É porque como se a ajuda fosse só carregar o neném, né? Por exemplo, na hora da troca da fralda, você não pode... A pessoa, no caso, né, gente? Tô me referindo que é você. As pessoas não podem jogar uma fralda no lixo. Não pode buscar um copo d'água enquanto ela tá dando de mamar. Não pode trazer uma comidinha pronta. Não pode oferecer na boca alguma coisa. Entendeu? Não pode carregar uma bolsa. Gente, tudo isso ajuda. Quem carrega a mãe é o filho. A não ser que ela lhe ofereça, quem carrega a mãe é o filho.
Existem N coisas que você pode fazer, entende? E assim, quer um bebê fofinho nos seus braços? Gente, vão fazer o bebê de vocês. Façam um bebê, gente. Vão ter um bebê. Ah, já tive, é que eu tô com saudade. Ai, gente, olha a foto. Ou então espera a mãe oferecer o bebê. Entende? Porque assim, nós não estamos aqui como mãe de bebês responsáveis pelo emocional das pessoas. Ah, só porque eu quero tocar e segurar no bebê. Não, nós não somos responsáveis por isso. Né? Nós não geramos uma vida e nós não cuidamos de uma vida para satisfazer emocionalmente adultos. Entendeu? A verdade é essa. Então, assim, se quem tá aqui assistindo é ou conhece alguém das antigas e fala assim, ah, mas antigamente não era assim. Gente, antigamente as pessoas tinham medo de se posicionar, tinham medo de falar, por vários e N motivos. Tinha gente que engolia seco, tinha gente que não tinha informação, né? As coisas não estavam tão evoluídas como estão hoje. Então, se a gente perceber, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, ela diminuiu muito no Brasil e em outros países, mesmo não sendo um país de primeiro mundo, mas diminuiu. Por que será que diminuiu? Né? Vamos pensar aí, por que será que diminuiu? Porque a maneira de se cuidar, de se ver, de tratar os bebês e as mães mudou. A ciência avança, a tecnologia avança, o conhecimento avança, espera-se que a mentalidade das pessoas também avance, né? Mas na verdade o que a gente vê hoje no dia a dia, na prática, é uma regressão, é uma busca do que se foi vivido lá no passado e obrigatoriamente a gente tem que satisfazer essas pessoas do passado hoje no presente com o nível de conhecimento que está aqui disponível para todo mundo. Né? Então, assim, se você tem uma gravidinha aí perto de você, ou se a gravidinha é você, por experiência, começa a fortalecer esse emocional, sabe? Porque a gente acaba lidando com muita gente que não tem filtro, muita gente que não tem discernimento, perspicácia, que não tem esse feeling, essa sagacidade de entender, ou muitas vezes só de aceitar que o outro tem o direito de ser quem ele é e fazer o que ele quer. E aí você segue lá a sua vida e o outro segue a vida dele, né? Não fica criando esse impasse, não fica gerando essa tensão, não fica constrangendo, né, a pessoa, impondo o que acha, o que pensa e o que quer. Até porque, gente, a mãe gera a vida, a mãe dá a luz, a mãe cuida, o pai paga as contas. Então, assim, a quem que esse filho deve mesmo? Né? Não dever ser a vida, mas a quem que esse filho, de quem é a proteção, de quem que é a responsabilidade desse filho? São os pais. Então, assim, o que, se não for esses dois, né, pai e mãe, o que o terceiro acha, não pode influenciar na vida do bebê, a não ser que a vida do bebê esteja em risco. Né? Por exemplo, a vida do meu bebê não tem risco, ele está muito bem, obrigada, mas mesmo assim, existem pessoas querendo falar, fazer, agir da maneira que elas acham que é melhor, né? E não, é da maneira que eu acho que é melhor. É da maneira que o Pedro, né? O pai do Pedro acha melhor, independente do que os outros acham. Então, assim, e por que que eu decidi trazer esse assunto à tona? Eu sei que nem todo mundo tem coragem de dizer não, eu sei que nem todo mundo tem coragem de se posicionar, nem todo mundo tem coragem de sustentar o não. É cansativo sustentar o não? É, mas vale a pena. Vale a pena porque, assim, hoje no mundo de redes sociais, no mundo onde a informação está aqui acessível a todos, há uma divergência de opiniões sobre o que é íntimo, sobre o que é só seu, sobre o que é do outro. Às vezes se mistura, assim, as pessoas acham que a opinião delas tem que ser a sua, a vida delas tem que ser a sua. E não, gente, não tem que ser. Entende? E todo sim que você dá para alguém querendo dizer não, é um não para você. Você se nega, você abre a mão de você, da sua essência, para agradar o outro. E por que querer ser tão importante assim? Por que você querer ser tão querido assim? Entendeu? Vamos dar o direito das pessoas de não gostarem da gente, não gostarem do que a gente faz, não gostar do que a gente fala, não gostar da maneira que a gente age, não se preocupar em ser tão querido assim. Porque assim, no decorrer, você acaba se associando com pessoas
parecidas com você, com outras mães que vivem como você. Eu, por exemplo, eu tenho amigas que são como eu. Tem pessoas que pensam como eu. Tem gente que nem é mãe e já pensa como eu. Então você acaba atraindo essas pessoas para sua vida, entende? Você acaba meio que afunilando assim a convivência e vai ficando mais leve. Porque se tem uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha vida, mesmo antes de ser mãe, é que o limite ele só deixa de beneficiar quando você coloca o limite, né? Só se incomoda quem viveu sem ele há muito tempo. Aí quando você coloca, finalmente a pessoa dá uma revoltadinha, né? E tá tudo bem, que ela vai fazer terapia, que ela vai se tratar, que ela lide com a insatisfação lá na casa dela, né? Olha a opinião dela. Você tem que estar muito certa do que você quer, do que você não quer, porque senão você acaba cedendo a opiniões e desejos de adultos crescidos, magoados, que não foram vistos, que não foram respeitados, né? Protegidos pelos seus pais. E aí, infelizmente, como eles ainda não se curaram, né, dessas dores que eles têm, que muitas vezes não têm nem consciência, eles não gostam de ver os bebês, crianças e adolescentes serem respeitados desta forma, né? Então, assim, o meu desejo imenso é que as pessoas normalizem o fato de que cada família vive do jeito que acha melhor e que corpo, seja lá de um bebê, de uma criança, de um adolescente ou de um adulto, não é público, não se toca sem permissão, sem autorização, sem liberdade. Você não chega e toca, não pega, você não. Tem que ter um contexto, gente, tem que ter um contexto, você tem que analisar a situação, quem é você ali, né? Você é quem? Você é tia, você é irmã, você é avó? Quem é você? Você é uma pessoa que não ajudou em nada, não fez nada, ou se ajudou, acha que tem que tocar só porque ajudou. Então, assim, analisa o contexto, sabe? Mas se tem uma coisa que eu também aprendi que vem de berço na questão de educação no geral se não é seu, você não pega, se não é seu, você não toca. Se não te convidaram, você não vai. Se não te contaram, você não pergunta, e assim vai. Então você acaba cuidando mais do seu e vai deixando o outro cuidar do outro. E aí as coisas naturalmente vão acontecendo. Porque assim, eu, por exemplo, me sinto muito mais à vontade com as pessoas que me respeitam do que com as que não me respeitam. Quando eu percebo, quando eu noto desdém, ironia, sarcasmo, intromissão, a falta de respeito mesmo de uma pessoa, naturalmente eu já crio uma barreira assim de proteção e coloco ela em uma caixinha lá. Pessoas que eu não quero acessar sempre. Pessoas que eu não quero ter no meu convívio íntimo. Entende? Porque assim, quem te respeita, né? Quem respeita seus padrões, a maneira que você pensa, vai permanecer ali, vai ficar, vai entender e tá tudo bem. Entende? Então, de que tipo de pessoas você quer cercar o seu filho? Né? E outra, o que a gente quer ensinar para o nosso filho? A gente quer ensinar para o nosso filho que nós somos responsáveis por emoções, estado de felicidade de adulto crescido? Não, a gente não é responsável pela felicidade de ninguém, né? Dos adultos em torno, a gente não é responsável. Cada um que cria a sua felicidade. A felicidade das pessoas que estão ao meu redor não depende de tocar no pepeu, né? Ele não é responsável por isso, ele não é esse objeto de trazer felicidade para as pessoas. Então, assim, gente, quem tá aqui assistindo, quem tá gravidinha, saiba que em algum momento você vai passar por isso. Seja lá com o bebê dentro da sua barriga, seja lá quando o bebê sair, a gente passa por isso. E eu queria, sinceramente, assim, que as pessoas que têm esse tipo de pensamento, né, que não é que seja errado ou certo, mas que elas entendam que elas podem ter até esse pensamento, entendeu? Mas elas têm todo o direito de aplicar na vida delas. Elas fazem com delas, pode fazer com o seu. Então, quando você que pensa assim, que teve um filho, agiu assim com o seu, beleza. Aí eu tenho o meu, ajo do jeito que eu acho melhor. E tá tudo bem também, entendeu? Então, cada um segue a sua linha, cada um segue o seu padrão, cada um segue o seu comportamento. Mas, gente, amor e respeito acima de tudo, sabe? Acima de tudo. Você não precisa concordar, mas deixa cada um viver do jeito que quer, do jeito que é mãe, é pai, eles que ditam as regras, eles que dão os limites. Simplesmente respeite.
E se você não consegue lidar, você acha que isso lhe deixa triste, lhe deixa ansioso, trata você a sua dor. Se pergunte assim, por que que dói tanto esse limite? Por que que tá doendo tanto eu não poder pegar, não poder tocar, não poder carregar? Por que que dói tanto em mim? Sabe? Olha um pouco pra você. Se pergunta pra você por que que dói tanto. Porque tem gente, eu já ouvi comentários assim, por exemplo, ah, mas quando acabar depois que ajuda, que apoio. Gente, ajuda e apoio a gente quer em tudo na vida. Porque assim, com apoio você vai longe em tudo que você faz. Então não é só na criação do bebê, não. Em tudo que você quer fazer de novo, quando alguém te apoia, você fica feliz. Então não tem por que só focar na questão do bebê. Entende? E assim, às vezes você não tem mesmo apoio. E tá tudo bem. Agora, se você tiver que. As pessoas tiverem que barganhar esse apoio, se as pessoas quiserem dar esse apoio como uma moeda de troca para o que elas querem fazer do jeito delas, isso é apoio? É uma manipulação. Entende? Tipo, não, eu vou te apoiar, mas você vai ter que fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso que é melhor. Então, isso não é apoio, isso é uma manipulação, né? Quando você apoia uma pessoa é em cima do que ela já está fazendo, entende? Então, você pergunta, você não coloca o seu como se você estivesse ali para ser destaque. Quem vai ser destaque é quem você está dando apoio, não é você que está apoiando, entendeu? Que não é um show, não é você no palco, quem tá ali no palco é a mãe e o bebê. Você é plateia, suporte técnico, né, figurinista, e você pergunta com base no que vai aparecer ali no palco, com base no que vai ser trazido à tona, você pergunta para você ser útil. Então assim, gente, ó, mais amor nesses coraçõezinhos, mais compreensão, mais paciência, porque nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós estamos indo em cima do que nós acreditamos. E se cada um, né, focar assim para si, para o que sente, para o que pensa, vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve para você que acha que deveria tocar, vai ficar mais leve para mim que acha que você não deveria tocar. E a educação, amor e gentileza acima de tudo, certo? Até das suas opiniões pessoais, dos seus gostos, dos seus prazeres, dos seus caprichos, dos nossos, do meu, né? Acima de tudo. Porque somos todos seres humanos e nossa vida é curta, na verdade. Então, respeite, vamos respeitar, né? Quando você vê a mãe com o nenenzinho, em vez de achar que é um patrimônio público, entenda que não, ele é privado e existem limites, existem regras da qual você precisa conhecer antes de querer se inserir, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Boa noite, bom descanso. Até a próxima.